Oi pessoal, como é que vocês estão? Vamos então hoje para a nossa próxima aula de História. Meu nome é Fabrício e nós já vamos começar. Vocês estão acompanhando bem as aulas até agora? Fazendo as atividades? Lembre que, se precisar, vocês podem rever as aulas da televisão pelo YouTube, no canal da Prefeitura de Uberlândia. Como vocês devem estar acostumados, na aula de História, a gente sempre começa um novo tema, que vai ser trabalhado também na próxima aula do professor de Geografia e nas duas aulas da professora de Português. O tema desse mês é As Muitas Áfricas e a Diáspora. Na nossa aula de História, vamos ver o tema, através da seguinte questão, que vocês já podem até pensar numa resposta para mim. Por que as pessoas não conseguem viver harmonicamente umas com as outras na sociedade? Por que tanta violência, intriga entre as pessoas? Por que tanta gente gosta de ficar se colocando como superior às outras, humilhar as outras, tentando dominar? Alguém aí tem uma resposta para tudo isso? Na história, a gente vê muito isso, não é? Uma sociedade tentando dominar a outra, um país tentando invadir o território do outro, um povo se colocando como melhor do que o outro. E disso surgem brigas, guerras. As pessoas do continente africano, desde essa época que a gente está estudando, que são os anos 1500, 1600, 1700, passaram muito intensamente por isso, a partir da vinda forçada às Américas com a escravidão. Essa vinda forçada que a gente pode chamar de diáspora. E essas pessoas reconstruíram aqui, na América, de diferentes formas as suas culturas africanas. Soma-se a isso também a situação dos povos indígenas do continente. Estão entendendo o assunto de hoje? Certo? Então vamos começar. Eu vou ler para vocês um relato de 1781, deixado por um homem que presenciou um evento que aconteceu numa praça na cidade de Cusco, no Peru. Naquele momento, o Peru ainda era uma colônia da Espanha, da mesma maneira que o Brasil ainda era colônia de Portugal, com exploração das riquezas da terra, escravidão, destruição das culturas indígenas. Primeiro, acompanhe um mapa aqui para vocês entenderem melhor esse relato que eu vou ler daqui a pouquinho. Vocês estão lembrados que os países da América foram colonizados, foram dominados por países europeus. Eu coloquei as cores para a gente relembrar um pouquinho. Em amarelo, que é o Brasil, território que foi colonizado por Portugal. Com as bolinhas vermelhas, foram os territórios que foram colonizados pela Espanha. Está vendo a quantidade de territórios da América do Sul, Central e do Norte? O Uruguai, o Peru, que a gente comentou, a Bolívia, a Argentina, países da América Central, Cuba, foram colônias da Espanha. A Inglaterra também dominou territórios na América, onde hoje é os Estados Unidos, que eram as 13 colônias, uma parte do Canadá, a Guiana. A França também colonizou territórios aqui. Uma parte onde hoje é o Canadá também, Guiana Francesa, um paísinho chamado Haiti. Até a Holanda, que também é um país europeu, colonizou territórios aqui. Está vendo essa bolinha preta? É o Suriname. Lembraram dessa parte? Então, enquanto eu leio o relato daquele evento de 1781, eu quero que vocês vão observando um quadro que está hoje no Museu Histórico Regional de Cusco. Prestem bastante atenção. Na sexta-feira, 18 de maio de 1781, depois de cercar a praça com os soldados dessa cidade em Cusco, que tinham suas lanças e algumas armas de fogo, rifles e baionetas à mostra, saíram 9 sujeitos condenados: José Verdejo, Andrés Castelo, Antônio Oblitas, Antônio Bástidas, Francisco Tupac Amaro, Tomasa Condemaita, Hipólito Tupac Amaro, que era filho do traidor, Micaela Bástidas, sua esposa, e o insurgente principal, José Gabriel Tupac Amaro. Um após o outro vieram com as suas correntes e algemas para a praça da cidade. Os aliados de José Gabriel Tupac Amaro, seu tio e seu filho mais velho, foram amarrados a cavalos e arrastados pelo chão, e depois executados.
Sua mulher foi estrangulada com o garrote, que é um estrangulamento que usa uma corda torcida até quebrar o pescoço. E seu filho mais novo, de 10 anos, foi obrigado a assistir à morte de toda a sua família e condenado à prisão perpétua na África. Fechou aquele grupo o rebelde principal, José Gabriel Tupac Amaru, que foi jogado no meio da praça. Ali, o carrasco lhe cortou a língua. E depois de solto das correntes e algemas, o colocaram no chão e amarraram 4 laços em suas mãos e pés. E mantendo as cordas esticadas sob pressão a 4 cavalos, esticaram-no para os 4 lados diferentes. Um espetáculo que nunca havia sido visto nessa cidade antes. Depois disso, Tupac Amaru foi decapitado, teve a cabeça cortada. Terrível, não é? Sabe o que essa testemunha estava descrevendo? Como a gente viu, o Peru era uma das colônias da Espanha. Muito ouro e principalmente prata foi retirado de lá. Os colonizadores espanhóis, eles diziam que não, mas na prática os indígenas da região foram escravizados para trabalhar nas minas, nas plantações, nas criações de animais. As suas terras foram tomadas e uma quantidade imensa foi assassinada. Além disso, impostos com valores esmagadores eram cobrados da população pelo rei espanhol. Aquele homem do evento que a gente viu, morto daquela maneira, Tupac Amaru, ele era um mestiço, descendente de espanhóis e indígenas. Ele era inclusive descendente de um rei inca. Ele tinha liderado uma grande revolta indígena contra os colonizadores espanhóis. Mas vocês viram qual era a reação dos europeus quando aquelas populações das Américas colonizadas tentavam se revoltar contra a violência sofrida por eles? E outra pergunta. No Brasil daquela mesma época, que era uma colônia também, certo? Houve também revoltas semelhantes da população contra o domínio de Portugal? O que vocês acham? Indígenas, negros escravos, o povo mais pobre, ou mesmo brasileiros mais ricos, foram contra os portugueses, assim como os indígenas peruanos foram contra os espanhóis? Sim, teve muitas e muitas revoltas dessas pessoas no Brasil. Eu vou falar para vocês hoje de 2 dessas. Aí depois também eu vou usar relatos da época para contar alguns detalhes do que aconteceu. Uma foi na Bahia e a outra revolta aconteceu em Minas Gerais. Vem aqui comigo. A primeira delas que a gente vai ver foi em Minas Gerais e foi conhecida como Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira. Inconfidência significa aquele que não é fiel, no caso que não foi fiel ao rei de Portugal que dominava aqui. Essa revolta, ela aconteceu na cidade de Vila Rica, hoje em dia é Ouro Preto. Era a capital de Minas Gerais naquela época. Eu coloquei outro plano de revolta porque Vila Rica já tinha tentado uma revolta anterior contra o domínio português, tá? E por que eles planejaram uma revolta em Vila Rica? Por causa de uma cobrança muito alta de impostos que Portugal fazia sobre o ouro produzido em Minas Gerais. Lembra da descoberta do ouro no Brasil? Essa cobrança de imposto era feita de uma forma muito violenta, era chamado de derrama. Tá? Os planos de revolta foram feitos por militares da cidade, soldados, fazendeiros muito ricos, padres, poetas. Só que esses planos não funcionou. A ideia deles era o seguinte, no momento quando eles portugueses mandarem soldados para cobrar os impostos, a gente junta a população da cidade, ataca esses soldados para evitar a cobrança e mais, o nosso objetivo principal é tornar Minas Gerais um país separado. A Inconfidência Mineira, quem estava planejando a revolta, queria que Minas Gerais não fosse mais colônia de Portugal. A ideia deles não era libertar o Brasil, porque você não tinha uma noção de Brasil naquele momento, era libertar Minas Gerais, inclusive virar uma república, ter um presidente. Tá? Só que não deu certo. A Inconfidência Mineira ficou só no planejamento. Por quê? Porque um dos que estavam envolvidos aqui na tentativa de revolta, ele estava muito endividado com Portugal. E ele contou para os soldados quem estava planejando fazer essa inconfidência. Os soldados foram lá e prenderam, olha o último pontinho, mais de 20 pessoas. Um deles, que estava no meio do planejamento da revolta, que tinha um apelido de Tiradentes, isso aqui é só um apelido, tá? Ele chamava Joaquim José da Silva Xavier. É porque ele era um soldado menor, que ganhava menos. Então ele fazia um trabalho extra de tirar os dentes, como se fosse um dentista.
para ganhar um dinheirinho a mais. Então esse aqui era o apelido dele. Tá? Eu quero ler para vocês então também um relato, enquanto vocês observam uma imagem que está mostrando essas pessoas que foram presas sendo levadas de Vila Rica para ser julgadas como traidores na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital da colônia naquele momento. Prestem bastante atenção para vocês verem como que o governo português tratava quem tentava se revoltar contra ele. O que eu vou ler para vocês é a sentença de condenação desse Tiradentes que a gente estava falando agora. Diz assim a sentença dele: justiça que a rainha manda fazer a esse infame réu, Joaquim José da Silva Xavier, pelo horroroso crime de rebelião e de alta traição. Que ele seja levado pelas ruas públicas dessa cidade, no caso Rio de Janeiro, onde ele foi condenado, onde teve o julgamento. E, no lugar da forca, morra morte natural para sempre. É uma expressão engraçada que eles usavam, né? Morrer de forma natural na forca, né? E para sempre. E que depois da forca, a cabeça dele seja separada do corpo e levada à Vila Rica, donde será conservado em um poste alto, junto ao lugar da sua habitação, da sua casa, até que o tempo a consuma. Fica a cabeça dos Tiradentes perto onde era a casa dele, até o tempo consumir a cabeça. E que seu corpo seja dividido em quartos, cortar os braços e as pernas. E esses pedaços pregados em iguais postes pela estrada de Minas nos lugares mais públicos. Que a casa dele seja arrasada e salgada, jogar sal no chão para não nascer mais nada, nenhuma planta lá. E no meio das suas ruínas levantados um padrão, um monumento, que se conserve para a posteridade a memória de tão abominável réu. Que esse delito que fique infame para seus filhos e netos e seus bens sejam confiscados para a coroa real. Deu para acompanhar? Observem agora outra revolta semelhante, só que dessa vez na Bahia. Ficou conhecida como Conjuração Baiana. Essa revolta, que foi posterior à de Minas Gerais, ela aconteceu em Salvador. Por quê? Principalmente por conta da situação de grande desigualdade da região, de pobreza, do preconceito racial, uma escravidão muito forte, muito violenta em todo o Brasil e naquela região não era diferente. Estavam envolvidos no planejamento dessa revolta soldados, escravos, alfaiates. Essa revolta vocês podem ver também com o título de Revolta dos Alfaiates, tá? Artesãos e um médico. Eles queriam juntar a população de Salvador para poder fazer uma revolta contra os soldados do governo com um objetivo maior de transformar a Bahia em um país, semelhante ao que os mineiros queriam fazer com Minas Gerais. Só que com um detalhe a mais. Em Minas Gerais, como tinha gente muito rica e poderosa envolvida no planejamento, eles não tinham exatamente o objetivo de acabar com a escravidão. Na Bahia, como você tinha escravo, ex-escravos e pessoas mais pobres envolvidos nesse planejamento, eles queriam sim acabar com a escravidão lá, quando fosse livre, né? Quando fosse um território livre. Só que ela também não chegou a acontecer. Também teve pessoas que contaram quem estava planejando para os soldados. Os soldados prendem os líderes da revolta, 4 deles, todos negros, foram enforcados e outros, além desses 4, foram degradados, foram expulsos do Brasil. Vamos ver também um relato de como é que foi a sentença desses condenados? Vão observando essa imagem que está mostrando para vocês aqui os 4 condenados à forca, lá na praça central de Salvador. Olhem como é que um padre da época, ele descreveu aquele momento que vocês estão vendo na imagem. Desceram para a praça 2, Luiz Gonzaga e João de Deus, carregados. E Lucas Dantas e Manuel Faustino foram andando. Somaram-se a eles no cortejo outros 7 condenados, cuja sentença dada pelo Tribunal da Relação os obrigava a assistir o suplício dos enforcados. Depois, sofrerem 100 chibatadas, serem chicoteados 100 vezes, cada um no pelourinho. Sabe, aquele tronco que ficava na praça da cidade. O veredito estabelecera que esses 7 presos seriam embarcados em navios para a África e abandonados à própria sorte em diferentes lugares. Essa pena foi rigorosamente cumprida.
A execução dos 4 seguia o esquartejamento dos corpos, cortar os braços, as pernas, semelhante ao Tiradentes. A cabeça de Lucas Dantas foi degolada a seguir dos outros 3 e depois espetada num poste, no dique do Desterro. Os outros pedaços foram expostos no caminho do dique até o Largo de São Francisco, onde ele residia. Vocês viram então que sempre houveram tentativas da população das colônias em ir contra a escravidão, contra a violência e o domínio dos países colonizadores. No caso da nossa aula, vimos sobre o caso contra a Espanha no Peru e contra Portugal no Brasil. Mas como é que o Brasil ficou finalmente independente, quer dizer, livre, de vez de Portugal? E o Peru, Colômbia, México, Paraguai, Argentina, como é que eles ficaram livres da Espanha? Eu vou dar uma pista para vocês através do mapa. Nesse mapa eu coloquei para vocês então os países que a gente está conversando sobre eles na América Latina e as datas quando eles finalmente ficaram independentes dos seus colonizadores. Se vocês repararem, são datas próximas. O Brasil 1822, a Argentina 1816, tudo mais ou menos na década de 1810, 20. Os 2 mais diferentes é Cuba, que foi bem depois, vocês vão estudar no 9º ano Cuba, e esse país aqui, ó, pequenininho, chamado Haiti, que eu comentei com vocês, foi colônia da França. 1804 foi o primeiro de todos na América Central e do Sul, na América Latina, a ficar independente. Será que foi uma coincidência a grande maioria dos países da América Latina ter ficado independente mais ou menos na mesma época? Foi por acaso? Não, né? Na verdade, aconteceu um único evento lá na Europa que acabou influenciando a vida das pessoas de todas aquelas colônias da América, de uma vez só, inclusive o Brasil, que mesmo sem querer, esse evento ajudou nas lutas de independência. Sabe o que foi? Um sujeito que é muito, muito famoso até hoje, eu mencionei o nome dele na aula passada, no finalzinho dos anos 1700, ele virou governante da França, logo depois que acabou a Revolução Francesa. Alguém lembra o nome dele? Olhem aqui. Napoleão Bonaparte. Já ouviram falar desse nome? O Napoleão, ele era, olhem a figura da esquerda, ele era um general do exército francês, que ele era muito bem sucedido enquanto general, ele fazia estratégias que ele conseguia derrotar os inimigos da França, e ele ficou tão famoso, tão bem sucedido no exército, que ele acabou se tornando, olhem a imagem à direita, governante e até imperador da França. Tá? O Napoleão Bonaparte, ele começa a governar a França de uma tal maneira que ele começa também a invadir os países ao redor da França. Ele começa a querer montar um império, que ficou conhecido como Império Napoleônico. Vamos observar esse mapa para ver melhor? A França está nessa região onde está em amarelo aqui no mapa. Tá? O Napoleão ele começa a invadir com seu exército, depois que ele vira governante da França, os países que estavam ao redor. Ele invade, domina para ele a Itália, a Holanda, uma parte onde hoje é a Alemanha. Tudo isso aqui passa às mãos do Napoleão. Mas o que isso tem a ver com a matéria que a gente estava falando das Américas? Tem a ver o seguinte. Estão vendo essa areazinha azul claro, logo ao lado do amarelo? Isso aqui é a Espanha. Tá? O Napoleão também invade a Espanha. E o que ele faz? Olha só, ele manda seus exércitos e o rei espanhol foge. Então, ele coloca o irmão dele, que se chamava José Bonaparte, para governar a Espanha em seu nome. Quando José Bonaparte se torna o novo rei da Espanha, tá vendo que é azul claro a Espanha? Ele se torna governante automaticamente de todas as colônias que eram da Espanha também. Estão percebendo que é a mesma cor? Tá? Então ele se torna o governante daqueles territórios que a gente estava conversando até agora. Estão acompanhando? O irmão do Napoleão Bonaparte, José Bonaparte, torna-se também rei da Espanha e automaticamente daquelas colônias que a Espanha tinha nas Américas. Ou seja, um rei francês torna-se rei dos colonos espanhóis. Era a oportunidade perfeita para aqueles habitantes das colônias que, como a gente viu, já não aguentava mais a dominação sobre eles, brigar por sua independência. Porque se eles começassem a se revoltar contra os colonizadores agora,
Tecnicamente, eles estariam lutando contra as tropas do invasor francês José Bonaparte, que roubou o trono da Espanha. Entenderam a ideia? A gente aqui na Bolívia, no Chile, na Argentina, a gente não está se revoltando contra a Espanha. Pelo contrário, somos leais ao nosso rei que perdeu o trono. Estamos lutando contra os franceses agora. Só que na prática, a população das colônias tinha sim como principal objetivo conquistar a sua independência frente aos espanhóis, aos colonizadores. Então, nas diferentes regiões da América que eram da Espanha, começaram a surgir líderes, que normalmente eram pessoas brancas de classes mais altas, chamando a população mais pobre, os mestiços, os indígenas, os negros escravizados, para formarem exércitos e lutarem contra os soldados espanhóis, comandados pela França, no primeiro momento, que estavam tentando manter a colonização. Esses líderes prometiam que se eles ficassem livres da Espanha, tudo ia melhorar para todo mundo. A escravidão, a pobreza, a desigualdade acabaria. Vamos ver aqui alguns desses comandantes na tela. Esses líderes que estavam comandando as tropas da população mais pobre, indígenas, mestiços, em luta contra os soldados espanhóis pela independência, ficaram conhecidos como Libertadores das Américas, que é o nome daquele campeonato de futebol, que tem esse nome em homenagem a esse pessoal que a gente está vendo aqui. Tá? Em cada região das Américas surgiram alguns desses líderes. Eu coloquei alguns exemplos só para vocês aqui. Ao lado esquerdo tem um que é muito famoso, que é chamado Simón Bolívar. O nome da Bolívia é em homenagem a ele. Olha os países aqui que ele ajudou a libertar: Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela. Ao lado direito tem outro desses generais, José de San Martín, que ajudou a libertar Argentina, Chile, Peru, comandando esses exércitos. Bernardo O'Higgins, que era um comandante do Chile, Peru. Ao lado direito a gente tem a Joana Azurduy, que era uma mulher, de fato, comandando o exército mesmo. Tá? Ela tinha origem indígena. É uma das poucas que não pertencia a esse grupo de pessoas brancas, ricas, que eu estou comentando com vocês. Ela ajudou a libertar a Bolívia e o Peru. Antônio José de Sucre, que ajudou na Venezuela, Peru, Bolívia e Equador. E olha aqui do lado direito, quem é esse? O nosso Dom Pedro I do Brasil, tá? Que na mesma época também fez a independência do país. Às vezes a gente tem uma certa mania de querer separar o Brasil do restante dos países da América Latina, mas na verdade a gente tem mais semelhanças do que a gente acha que tem com eles. Tá? Então ele aparece sim nesse grupo desses libertadores das Américas. A independência do Brasil a gente vai ver separado em outra aula. Tá? Vocês então repararam numa coisa que eu estou chamando a atenção? A grande maioria desses libertadores que lideraram as independências, então, eram pessoas brancas e de classes mais altas nas colônias, com exceção daquela Joana Azurduy, que tinha origem indígena, como eu falei. Embora quem compusesse os exércitos mesmo fossem de classes mais pobres, de mestiços e indígenas. O que vocês acham que aconteceu com aquela promessa deles de que após ficarem livres da Espanha, as desigualdades e a pobreza seria resolvida para o povo mais pobre? Quando aqueles generais que a gente viu se tornaram governantes dos países. Vou deixar essa questão para vocês pensarem. Esses líderes tinham ideias diferentes uns dos outros de como os novos países das Américas deveriam se organizar. Se deveriam ficar todos unidos em um único grande país, como Bolívar tinha essa ideia, ou se deveriam ser separados depois da independência, e cada um, o que aconteceu? Realmente acabou seguindo o rumo um pouco diferente um do outro. Por exemplo, depois da independência, o Haiti, o México e o Brasil também tornaram-se monarquia. Quer dizer, eles tiveram rei durante um tempo. Os outros países tornaram-se república. Deu para entender essa diferença? Para terminar a nossa aula e voltar para o nosso tema central das muitas Áfricas e a diáspora, eu vou falar do caso específico da independência do Haiti, que foi diferente de todas as outras colônias das Américas. O Haiti era uma colônia da França. Para vocês entenderem o que tinha de diferente na história deles, vamos comparar as imagens daqueles libertadores da América, que a gente viu, incluindo Dom Pedro aqui, e os principais libertadores do Haiti, vou chamar assim, durante as guerras de independência deles.
Reparem um detalhe, então, desses que a gente acabou de ver, os libertadores da América, com os principais líderes da independência do Haiti contra a França. Tá? Aqui ao lado esquerdo a gente tem um general haitiano, se chamava Toussaint Louverture. Tá? Ao lado direito a gente tem Jean-Jacques Dessalines. Tá? Primeiro, característico, os dois são negros, diferente daquela classe branca, rica que a gente viu nos outros territórios. Por quê? Essa é a grande diferença. Enquanto nos outros territórios da América Latina a independência foi liderada por essa classe mais alta da colônia, no Haiti, a libertação deles, a independência deles frente à França, foi feita por escravos, ou ex-escravos, filhos de escravos. Tá? Então, o Haiti ele foi um país em que aconteceu uma grande revolta de escravos contra os dominadores brancos franceses que tinham na ilha. Lembra que o Haiti é uma ilha, né, na América Central. E daí você consegue ter o primeiro país da América Latina, lembra da data daquele mapa? A ficar independente, em 1804. Percebe que eles demoraram bastante tempo nas guerras, olha as datas que eu coloquei, até conseguir finalmente se tornarem livres da França, antes de todos os outros que a gente está falando. Eu também vou ler para vocês agora, então, um pequeno trecho de um documento da época, para a gente fazer uma comparação. O que eu vou ler para vocês é um trechinho da Declaração de Independência do Haiti. Vocês estão vendo nessa imagem uma representação de uma das batalhas dos haitianos contra os franceses. Tá? A Declaração de Independência ela foi escrita pelo primeiro governante haitiano, que foi esse Dessalines, que eu mostrei para vocês antes. Prestem atenção nas palavras, é só um trechinho. Ele diz assim: cidadãos, não basta ter expulsado do seu país os bárbaros que o sangraram por 2 séculos. Quer dizer, os dominadores franceses, né? Não basta parar as facções que renascem constantemente brincando com o fantasma da liberdade. É necessário, por um último ato de autoridade nacional, garantir para sempre o império da liberdade do país onde nascemos. Precisamos finalmente viver independentes, ou morrer. Independência ou morte. Que essas palavras sagradas possam nos reunir e que sejam o sinal para a luta e nossa reunião. Vocês reconheceram essa frase? Independência ou morte? Muito antes do Dom Pedro ter colocado ela no discurso dele, porque gritar isso no 7 de setembro a gente sabe que ele nunca fez na realidade, tá? Dessalines já tinha dito essa frase. Só que eu quero que vocês tenham bem claro que a gente não pode enxergar a história, a vida das pessoas, dividindo-as em bem e mal, como se fosse um conto de fadas. Isso tudo é muito simples para a realidade, como a realidade é de fato. Aqueles líderes haitianos, eles estavam longe de ser seres bonzinhos que só pensavam no bem de todos. Talvez a gente tenha essa ilusão porque eu disse que foi uma revolta de escravos. Não. Por exemplo, Jean-Jacques Dessalines, logo depois da independência do país, ele se autodeclarou imperador do Haiti. Era esse ato de autoridade que ele falou no discurso. E para tentar recuperar a economia do país dele, ele criou um sistema de trabalhos forçados nas plantações de cana-de-açúcar. E com isso a gente volta lá naquela minha pergunta inicial da aula. Por que que as pessoas não conseguem viver harmonicamente umas com as outras na sociedade? Falamos hoje sobre como parece que os seres humanos têm dificuldade em viver bem uns com os outros. No nosso caso, através de populações inteiras que foram mortas, escravizadas, humilhadas e exploradas, especialmente as indígenas e os africanos, durante as colonizações das Américas. Vimos como houve tentativas de resistir a essas desigualdades, como, por exemplo, na revolta de Tupac Amaru, no Peru, na Inconfidência Mineira e na Conjuração Baiana, no Brasil. Depois, falamos das guerras de independência das colônias europeias aqui na América Latina, vendo a diferença do caso do Haiti. A independência do Brasil, como eu disse, a gente vai ver melhor em outra aula. Legal? Entendido? Não esqueçam de fazer as atividades do portal e as que os professores da sua escola estão enviando. Até a próxima aula. Tchau!